Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje, minha gente, vamos começar de novo mais um livro aí, o livro de Jeremias, outro profeta, tá? Hoje nós vamos ler Jeremias 1, 2, 3 e 4 e no final nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? Então fica com a gente até o final e abra sua Bíblia aí em Jeremias 1. Estas são as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, e durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. O chamado de Jeremias. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta das nações. Então eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, declara o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: Agora ponho na sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar e despedaçar, para arruinar e derrubar, para edificar e plantar. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: O que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. O Senhor me disse: Você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. A palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez, dizendo: O que você vê? Eu respondi: Vejo uma panela fervendo. Ela está inclinada para o lado do norte. O Senhor me disse: Do norte se derramará a desgraça sobre todos os habitantes desta terra. Estou convocando todos os povos dos reinos do norte, declara o Senhor. Cada um virá e colocará o seu trono diante das portas de Jerusalém. Virão contra todos os muros que a cercam e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei a minha sentença contra eles, por todas as suas maldades, porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses e adoraram as obras que as suas mãos fizeram. Você, porém, prepare-se, vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. Hoje faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus oficiais, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, declara o Senhor. Jeremias 2. A infidelidade de Israel. A palavra do Senhor veio a mim. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Os primeiros frutos de sua colheita. Todos os que o devoravam eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Ouça a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor: Que falta os seus antepassados encontraram em mim,
para que me deixassem e se afastassem de mim? Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Eles não perguntaram: onde está o Senhor que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive? Eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor, os intérpretes da lei não me conheciam, e os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizavam em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Por isso eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncias contra os seus descendentes. Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam. Mandem observadores a Quedar e reparem de perto, e vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou os seus deuses? E eles nem sequer são deuses. Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Acaso Israel, meu povo, é escravo, escravo de nascimento? Porque foi então que se tornou presa de leões que rugem e urram contra ele? Arrasaram a sua terra, queimaram as suas cidades e as deixaram desabitadas. Até mesmo os homens de Mênfis e de Táfnis raparam a sua cabeça. Não foi você mesmo o responsável pelo que lhe aconteceu ao abandonar o Senhor, o seu Deus? Agora, por que você vai ao Egito beber água do Nilo? E por que vai à Síria beber água do Eufrates? O seu crime a castigará e a sua rebelião a repreenderá. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim, diz o soberano, o Senhor dos exércitos. Há muito tempo eu quebrei o seu jugo e despedacei as correias que aprendiam. Mas você disse: eu não servirei. Ao contrário, em todo monte elevado e debaixo de toda árvore verdejante, você se deitava como uma prostituta. Eu a plantei como uma videira seleta, de semente absolutamente pura. Como, então, contra mim você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Mesmo que você se lave com soda e com muito sabão, a mancha da sua iniquidade permanecerá diante de mim, diz o soberano Senhor. Como você pode dizer que não se contaminou e que não correu atrás dos Balaíns? Reveja o seu procedimento no vale e considere o que você tem feito. Você é como uma camela jovem e arisca, que corre para todos os lados, como uma jumenta selvagem habituada ao deserto, farejando o vento em seu desejo. Quem é capaz de controlá-la quando está no cio? Os machos que a procuram não precisam se cansar, porque logo encontrarão a que está no meio do cio. Não deixe que os seus pés se esfolem, nem que a sua garganta fique seca. Mas você disse: não adianta. Eu amo os deuses estrangeiros e continuarei a ir atrás deles. Assim como o ladrão fica envergonhado quando é apanhado em flagrante, também a comunidade de Israel ficará envergonhada, seus reis e oficiais, seus sacerdotes e profetas, pois dizem à madeira: você é meu pai, e à pedra: você me deu a luz. Voltaram para minhas costas e não o rosto, mas na hora da adversidade dizem:
vem salvar-nos. E onde estão os deuses que você fabricou para si? Que eles venham, se puderem salvá-la na hora da adversidade. Porque os seus deuses são tão numerosos como as suas cidades, ó Judá. Por que vocês fazem denúncias contra mim? Todos vocês se rebelaram contra mim, declara o Senhor. De nada adiantou castigar o seu povo, e eles não aceitaram a correção. A sua espada tem destruído os seus profetas como um leão devorador. Vocês, desta geração, considerem a palavra do Senhor. Tenho sido um deserto para Israel? Uma terra de grandes trevas? Por que o meu povo diz: nós assumimos o controle, não mais viveremos a ti? Será que uma jovem se esquece de suas joias, ou uma noiva de seus enfeites nupciais? Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim por dias sem fim. Por quanta habilidade você busca o amor? Mesmo as mulheres da pior espécie aprenderam com o seu procedimento. Nas suas roupas encontrou-se o sangue de pobres inocentes que não foram flagrados arrombando casas. Contudo, apesar de tudo isso, você diz: sou inocente. Ele não está irado comigo. Mas eu passarei sentença contra você, porque você disse que não pecou. Por que você não leva a sério a sua mudança de rumo? Você ficará decepcionada com o Egito, como ficou com a Síria. Você também deixará aquele lugar com as mãos na cabeça, pois o Senhor rejeitou aqueles em quem você confia. Você não receberá a ajuda deles. Jeremias 3. Se um homem se divorciar da sua mulher e depois da separação ela se casar com outro homem, poderá o primeiro marido voltar para ela? Não seria a terra totalmente contaminada? Contudo, você tem se prostituído com muitos amantes e agora quer voltar para mim? Declara o Senhor. Levante os olhos para as colinas áridas e veja. Há algum lugar onde você não foi desonrada? Como um nômade no deserto, você se assentou à beira do caminho à espera de amantes. Você contaminou a terra com a sua prostituição e com a sua impiedade. Por isso, as chuvas foram retidas e não veio chuva na primavera. Todavia, apresentando-se declaradamente como prostituta, você se recusa a corar de vergonha. Você não acabou de me chamar, meu pai, amigo da minha juventude? Ficarás irado para sempre? O teu ressentimento permanecerá até o fim? É assim que você fala, mas faz todo o mal que pode. A infidelidade de Israel. Durante o reinado do rei Josias, o Senhor me disse: você viu o que fez Israel a infiel? Subiu em todo monte elevado e foi para debaixo de toda árvore verdejante a fim de prostituir-se. Depois de ter feito tudo isso, pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. E a sua irmã traidora, Judá, viu essas coisas. Viu também que dei a infiel Israel uma certidão de divórcio e a mandei embora por causa de todos os seus adultérios. Entretanto, a sua irmã Judá, a traidora, também se prostituiu, sem temor algum, por ter feito pouco caso da imoralidade. Judá contaminou a terra, cometendo adultério com ídolos de pedra e madeira. Apesar de tudo isso, a sua irmã Judá, a traidora, não voltou para mim de todo o coração, mas sim com fingimento, declara o Senhor. O Senhor me disse: Israel, a infiel, é mais justa do que Judá, a traidora. Vá e proclame esta mensagem para os lados do norte. Volte, ó infiel Israel, declara o Senhor. Não mais franzirei a testa cheio de ira contra você,
pois eu sou fiel, declara o Senhor. Não ficarei irado para sempre. Reconheça, porém, o seu pecado. Você se rebelou contra o Senhor, o seu Deus, e ofereceu os seus favores a deuses estranhos, debaixo de toda árvore verdejante, e não me obedeceu, declara o Senhor. Voltem, filhos rebeldes, pois eu sou o marido de vocês, declara o Senhor. Tomarei vocês, um de cada cidade e dois de cada clã, e os trarei de volta a Sião. Então darei a vocês, governantes, conforme a minha vontade, que os dirigirão com conhecimento e entendimento. Quando vocês aumentarem e se multiplicarem na sua terra naqueles dias, declara o Senhor, não dirão mais a arca da aliança do Senhor. Não pensarão mais nisso, nem se lembrarão dela. Não sentirão a sua falta, nem se fará outra arca. Naquela época, clamarão Jerusalém de o trono do Senhor, e todas as nações se reunirão para honrar o nome do Senhor em Jerusalém. Não mais viverão segundo a obstinação do seu coração para fazer o mal. Naqueles dias, o povo de Judá caminhará com o povo de Israel, e juntos voltarão do norte para a terra que dei como herança aos seus antepassados. Eu mesmo disse: com que alegria eu a traria como se tratam filhos, e daria uma terra desejável a você, a mais bela herança entre as nações. Pensei que você me chamaria pai e que não deixaria de seguir-me. Mas, como a mulher que trai o marido, assim você tem sido infiel comigo. Ó povo de Israel, declara o Senhor. Ouve-se um choro nas colinas áridas, o pranto da súplica dos israelitas, porque perverteram os seus caminhos e se esqueceram do Senhor, o seu Deus. Voltem, filhos rebeldes, eu os curarei da sua rebeldia. Sim, o povo responde: nós viremos a ti, pois tu és o Senhor, o nosso Deus. De fato, a agitação idólatra das colinas e o murmúrio dos montes são um engano. No Senhor, no nosso Deus, está a salvação de Israel. Desde a nossa juventude, a vergonha tem consumido o fruto do trabalho dos nossos antepassados. As ovelhas, os bois, os seus filhos e as suas filhas. Seja a vergonha a nossa cama e a desonra o nosso cobertor. Pecamos contra o Senhor, o nosso Deus, tanto nós como os nossos antepassados, desde a nossa juventude até o dia de hoje, e não temos obedecido ao Senhor, o nosso Deus. Jeremias 4. Se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se você afastar para longe da minha vista os seus ídolos detestáveis e não se desviar, se você jurar pelo nome do Senhor com fidelidade, justiça e retidão, então as nações serão por ele abençoadas e nele se gloriarão. Assim diz o Senhor ao povo de Judá e de Jerusalém: lavrem seus campos não arados e não semeiem entre espinhos. Purifiquem-se para o Senhor, sejam fiéis à aliança, homens de Judá e habitantes de Jerusalém. Se não fizerem isso, a minha ira se acenderá e queimará como fogo por causa do mal que vocês fizeram. Queimará e ninguém conseguirá apagá-la. A invasão que vem do norte. Anunciem em Judá, proclamem em Jerusalém. Toquem a trombeta por toda esta terra. Gritem pelo alto e digam: reúnam-se! Fujamos para cidades fortificadas. Ergam o sinal indicando Sião. Fujam sem demora em busca de abrigo. Porque do norte eu estou trazendo desgraça, uma grande destruição. Um leão saiu da sua toca, um destruidor de nações se pôs a caminho. Ele saiu de onde vive para arrasar a sua terra.
Suas cidades ficarão em ruínas e sem habitantes. Por isso, ponham vestes de lamento, chorem e gritem, pois o fogo da ira do Senhor não se desviou de nós. Naquele dia, diz o Senhor, o rei e os seus oficiais perderão a coragem, os sacerdotes ficarão horrorizados e os profetas perplexos. Então eu disse: Ah, soberano Senhor, como enganaste completamente este povo e a Jerusalém, dizendo: Vocês terão paz, quando a espada está em nossa garganta. Naquela época será dito a este povo e a Jerusalém: um vento escaldante que vem das dunas do deserto sopra na direção da minha filha, do meu povo, mas não para peneirar nem para limpar. É um vento forte demais que vem da minha parte. Agora eu pronunciarei as minhas sentenças contra eles. Vejam, ele avança como as nuvens, os seus carros de guerra são como um furacão e os seus cavalos são mais velozes do que as águias. Ai de nós, estamos perdidos. Ó Jerusalém, lave o mal do seu coração para que você seja salva. Até quando você vai acolher projetos malignos no íntimo? Ouve-se uma voz proclamando desde Dan, desde os montes de Efraim, se anuncia calamidade. Relatem isso a esta nação e proclamem contra Jerusalém. Um exército inimigo está vindo de uma terra distante, dando seu grito de guerra contra as cidades de Judá. Eles a cercam como homens que guardam um campo, pois ela se rebelou contra mim, declara o Senhor. A sua própria conduta e as suas ações trouxeram isso sobre você. Como é amargo o seu castigo! Ele atinge até o seu coração. Ah, minha angústia, minha angústia! Eu me contorço de dor, ó paredes do meu coração. O meu coração dispara dentro de mim. Não posso ficar calado. Ouvi o som da trombeta, ouvi o grito de guerra. Um desastre depois do outro. Toda a minha terra foi devastada. No instante, as minhas tendas foram destruídas e os meus abrigos no momento. Até quando verei o sinal levantado e ouvirei o som da trombeta? O meu povo é tolo, eles não me conhecem. São crianças insensatas que nada compreendem. São hábeis para praticar o mal, mas não sabem fazer o bem. Olhei para a terra e ele era sem forma e vazia. Para os céus e a sua luz tinha desaparecido. Olhei para os montes e eles tremiam. Todas as colinas oscilavam. Olhei e não havia mais gente. Todas as aves do céu tinham fugido em revoada. Olhei e a terra fértil era um deserto. Todas as suas cidades estavam em ruínas por causa do Senhor, por causa do fogo da sua ira. Assim diz o Senhor: toda esta terra ficará devastada, embora eu não vá destruí-la completamente. Por causa disso, a terra ficará de luto e o céu em cima se escurecerá. Porque eu falei e não me arrependi, desci e não voltarei atrás. Quando se ouvem os cavaleiros e os flecheiros, todos os habitantes da cidade fogem. Alguns vão para o meio dos arbustos, outros escalam as rochas. Todas as cidades são abandonadas e ficam sem habitantes. O que você está fazendo, ó cidade devastada? Por que se veste de vermelho e se enfeita com joias de ouro? Por que você pinta os olhos? Você se embeleza em vão, pois os seus amantes a desprezam e querem tirar-lhe a vida. Ouvi um grito como de mulher em trabalho de parto, como a agonia de uma mulher ao dar à luz o primeiro filho. É o grito da cidade de Sião que está ofegante e estende as mãos dizendo: Ai de mim, estou desfalecendo. Minha vida está nas mãos de assassinos. E assim nós terminamos a nossa leitura
leitura de hoje. Hoje sendo uma leitura um pouquinho mais longa. E uma leitura aí bem carregada com as profecias, que pegou um reinado aí, né? Antes a gente leu outros profetas, né? Que foi curtinhos e determinados ali para um certo período, né? Agora Jeremias aqui, já no início, né, do capítulo 1, ele já mostra o tamanho, vamos dizer assim, do caminhar dele, né? Que ele passou ali por vários reis, né? Ele começou ali no reinado de Josias, né? Recapitulando aí que a gente já falou sobre esse reinado lá em parte de Segunda Reis e Segunda Crônicas, Josias foi o rei que começou a reinar com 8 anos de idade, lembra? Não faz muito tempo que a gente leu ele, não. Ele começou a reinar com 8 anos, caminhou segundo a vontade do Senhor e foi um dos únicos, né? Foi o único que não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. É, e ele continuou ali, né, até o reinado de Zedequias. Ele passou por Josias, então, né? Depois foi para Jeoaquim, que foi um reinado curto ali, e depois pegou Zedequias. Então, a parte, né, das profecias, e querendo ou não também, ele acabava sendo um mentor para o rei, né? Quando o rei buscava o Senhor. Então, aqui, quando ele fala sobre o chamado de Jeremias, né, é uma passagem até que famosa, né, que fala que nós, né, quando nascemos, já temos uma promessa, né? Antes mesmo de nascermos no ventre das nossas mães, a gente já tem uma promessa. Então, da onde que vem isso, né? Vem dessa passagem aqui de Jeremias que fala, né, a palavra do Senhor veio a mim, no versículo 5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Então aqui mostra muito realmente sobre Deus não manda ninguém à toa, né? Cada um tem um chamado. Basta nós estarmos inclinados a caminhar segundo o chamado do Senhor, né? Porque até mesmo Jeremias aqui, ele falou assim, eu sou muito jovem, eu não vou, né? Você acha que eu vou ser capaz disso? E aí, até mesmo, né, o Senhor toca na boca dele e fala: não vai ser você que vai falar, eu vou te dar capacidade para isso. Você vai ir, né? E se você se envergonhar, eu vou te envergonhar na frente do povo. Então, fique seguro, né? Porque seria assim: eu tô contigo, não tenha medo. Se você cambalear aí por conta de você mesmo, eu vou fazer você passar vergonha. Que é já ali, né, no versículo 17, onde fala que é para Jeremias, né, não ficar aterrorizado, né? Então, porque ele iria falar coisas até que pesadas ali, tanto para o povo de Israel e o povo de Judá, né, que a gente viu ali ao decorrer da nossa leitura de hoje. E voltando um pouquinho, ele fala até, né, sobre o que Jeremias está vendo, né? Que o Senhor pergunta 2 vezes. A primeira vez, ele vê um ramo de amendoeira. O que é esse ramo de amendoeira? Esse ramo de amendoeira mostrava um novo ciclo, né? Uma mudança que iria acontecer. Porque ela é a primeira árvore, né, a florescer na primavera. Então ela era um sinal. Quando você sabia que estava começando a primavera, é quando a amendoeira florescia. Então ela significava essa mudança de ciclo, né? E depois ele vê ali uma panela fervendo que estava inclinada para o norte, que isso daqui o próprio Senhor explicou, né? Que vai vir, né? Eu estou convocando todos os povos do Reino do Norte para destruir o povo, né? O que eu acho legal do capítulo 1 ainda, né, é que ele fala ali no versículo 7 sobre no versículo 6 e 7 sobre a idade de Jeremias também, né? Porque Jeremias mesmo fala assim: eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem, né? E daí o Senhor já repreende ele ali de cara, né? Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles,
pois eu estou com você para protegê-lo. Então, eu acho uma passagem muito bacana, né? Tipo assim, é uma passagem, esse trecho que fala muito comigo, porque às vezes nós sentimos essa insegurança, né? É, De igual não estar Jeremias, né? preparado, né? De ser jovem, de não saber falar. Então, tipo, tinha muitas coisas pesadas, né? E que ainda Jeremias nem sabia, né? Tudo que ele tinha para falar aqui, a gente já leu, né? Mas assim, só do chamar, né? Só pelo chamar ali, Jeremias já ficou tipo assim, poxa Deus, não sei não se eu dou conta, né? Tipo assim, eu sou jovenzão, cara. E Deus é o que ele fala antes, né? Que é só ele falou, né? Eu já tinha te escolhido, é você mesmo, né? Vá com fé, eu estou com você, né? E daí nós vamos para o capítulo 2, onde ele começa falando sobre essa infidelidade de Israel, né? E ele já começa falando ali, né, para tipo Jeremias, né? Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Então a todos esses, né, que vão estar te ouvindo, né? Porque vai ter pessoas que não vão estar te ouvindo, mas vá e fala para todos. Não tem nenhum direcionamento certo, né? E legal da gente entender que Jeremias ele foca já muito no fim do exílio, já no período assim, aqui Israel já foi exilado, né? Nós já estamos aqui só falando já da tribo de Judá e bem especificamente já na cidade fortificada de Jerusalém, que era ali realmente assim, foi a casa do Senhor, né? Foi onde teve ali o templo de Salomão. Então é tipo assim, já nos últimos Momentos. momentos ali para acontecer o exílio geral, né? E ali ele começa, né, falando eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem. Então aqui ele vem falando do povo de Israel realmente quando saiu ali do Egito, quando estava caminhando. É tipo assim, ali Jeremias, né, por parte do Senhor, lembra todo o povo desde o começo, né? E ele fala por uma terra, como noiva você me amava e me seguia pelo deserto. Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Todos os que o devoravam eram considerados culpados e a desgraça os alcançava. Então a gente leu lá no comecinho, quando era para, né, até durante os 40 anos que o povo ficou atravessando o deserto, eles guerreavam, né? E não tinha um povo que podia vencer, né, o povo de Israel, né? Então, tipo assim, é isso que aqui ele tá falando. Ele falou, eu cuidei de você. Ele começa até no 4 ali, né? Ouça a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó. E dele vem falando, que falta os seus antepassados encontraram em mim. E ali do versículo 5 em diante, a gente vê até uma parte ali que Deus fala, né? Que falta os seus antepassados encontraram em mim para que me deixassem e se afastassem de mim. Eu cuidei de vocês, vocês seguiam ídolos sem valor, e eu trouxe vocês, conduzi vocês todo pelo deserto, por uma terra árida, cheia de covas, cuidei de vocês. E dali no 7 ele fala: E trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Então ali ele já fala do comecinho de como, tipo assim, houve uma infidelidade, tipo assim, desde o começo ali, quando, tipo, Deus já estava cuidando e, tipo, o povo já foi se perdendo bem no começo das coisas, né? E aí no 11 também ele fala, ele chama uma atenção ali do povo de Israel, né? Ele começa assim: alguma nação já trocou os seus deuses, apesar de eles nem sequer serem deuses? O meu povo, porém, trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, declara o Senhor. O meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram, a minha fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Então aqui mostra também, né, essa decepção do Senhor, né? E querendo, parece assim que nesse momento o Senhor está mostrando realmente desde lá do início, assim, e mostrando quais foram os momentos aonde
Israel, né? Aqui coloca como Israel porque naquele momento era todo o povo, não era dividido entre Israel e Judá, era todos eles. E eles se perdiam por coisa besta, né? Até antes ali, na parte onde que o Jason estava falando, fala ali que eles estavam reclamando. Ah, vocês reclamaram de água? Eu dei água, né? Vocês reclamaram de tal coisa? Eu fiz. E aqui depois, o que, que aconteceu? Vocês me trocaram por deuses inúteis. Vocês quiseram me excluir da vida de vocês, porque quando a gente leu lá em Reis, realmente eles falavam que eles agora eram provedores, né? Que eles não iam precisar do Senhor. E aí eles criaram o quê? As próprias cisternas. Esse momento onde eles eram provedores seria muito naquela parte onde eles pediram por um rei. E foi ali na parte, né, de Reis, aonde o povo, né, o povo dele ali, que ajudou, que cuidou, que levou para a terra prometida, onde brotava, né, jorrava leite e mel, começou a pedir por um rei. Até mesmo o profeta lá, né, Samuel, se indignou com aquilo e o próprio Deus pegou e falou assim: olha, fica tranquilo, não é contra vocês, não é contra você que o povo está se rebelando, é contra mim. Eu era o rei deles, eles não precisavam de ninguém, eles não precisavam que ninguém governasse eles, mas eles estão se comparando com os povos vizinhos, que os povos vizinhos têm reis, então dê reis para ele. Então seria bem essa parte, né? Eles cavaram a própria cisterna, mas essa cisterna não retinha água. E ali ele foi continuando, né? Cada parte quando a gente vai lendo, é esse, né? É um sarcasmo do Senhor para uma atitude que eles faziam, e aí o Senhor falando de uma forma assim para, ei, querido, querida, não era desse jeito que estava acontecendo, não. Olha essa atitude que você fez. É o 2 inteiro, né? Até ali o comecinho do capítulo 3 realmente parece um desabafo do Senhor com todo o povo de Jerusalém, e explicando, tipo assim, olha, desde, né, de vários tempos, não é de agora, por que que, tipo assim, Deus está explicando por que que a ira dele está tão acesa e por que que o povo de Jerusalém vai passar pelo que vai passar, né? Até ali no 17 eu acho engraçado quando ele fala, né? Não foi você mesmo o responsável pelo que lhe aconteceu ao abandonar o Senhor, seu Deus? Por que agora você está indo no Egito, na Assíria, procurando, né, alguma coisa para te salvar, sendo que vocês mesmos já estão, tipo, vocês caçaram isso de outras formas, né? E é pesado também ali no versículo 24, quando ele assemelha, né, Israel como uma jumenta no cio. Então ele fala, né, uma jumenta quando ela tá no cio e ela sai atrás, qualquer coisa parece que agrada a ela, né? Tipo assim, qualquer um pode vir e tomar conta dela. Então ele fala ali, né? Porque daí logo depois disso ele já vem falando sobre esses novamente, né, sobre os ídolos, né, sobre pois dizem a madeira, você é meu pai, e a pedra, você me deu a luz. Então é uma pancadaria. O tempo inteiro, né, a gente vê ali Deus falando tudo Um que tava, desabafo, né? um desabafo dele ali, até a gente vê até no comecinho do capítulo 3 ali, é ele ainda falando sobre isso, né? No capítulo 3 ele ainda usa palavras daí mais pesadas, né? Comparando a Israel com uma prostituta, que realmente ela parava ali, né? E ia se dando para qualquer cidade, porque quando a gente revê, e é legal de ler Jeremias, e a gente ir refletindo sobre o que foi acontecendo, porque Jeremias faz esse overview de tudo, né? E aí você fala, nossa, é verdade. Israel, quando agiu dessa forma, é uma prostituta. Estava ali se dando para qualquer um por qualquer coisa. Porque até mesmo teve passagens que a gente leu aonde o rei tinha tudo para ganhar, né? E ele só precisava voltar-se para o Senhor. E o que, que ele fez? Ele entregou todo o ouro e prata de dentro do templo do Senhor para fazer negócio com outro rei, para que aquele rei o protegesse. Então, assim,
quando a gente reflete mesmo sobre as atitudes que foram feitas, você olha e fala assim: Deus, o senhor tem razão, né, de tudo que está acontecendo. E essa indignação. E aí, ali, quando coloca ali, bem nesse início do capítulo 3, né, comparando, né, se a mulher se divorcia, né, do seu homem, ou se o homem divorcia da sua mulher e depois da separação ela se casa com outro homem, poderá o primeiro marido voltar para ela? Então ali estava comparando realmente também com a lei que ele já tinha colocado lá atrás no Monte Sião, pedindo para Moisés escrever, e que isso não podia acontecer. Só que Israel estava querendo se voltar. Ela se deu já para outro rei, agora queria voltar para Deus. E aí querendo o quê? Que Deus a salvasse, né? Tanto é que o Senhor coloca aqui e fala, foi lá e tudo, e agora volta para mim falando, me salva, me ajuda, né? Então, é triste isso, sobre essa comparação, né, que o Senhor faz. E parece que só vai piorando, né? Porque do versículo 6, né, em diante, a gente ainda vê uma coisa mais complicada, porque ele fala, Exato. né? Israel foi infiel, mas Judá foi a traidora, né? Então, não sei, na verdade, nem qual que é o pior aí, né? Mas assim, a gente vê até na leitura que parece que Deus tem até assim, uma amargura, mas assim, uma tristeza maior até por Judá, né? Porque ele começa falando ali do versículo 12, né, que ele fala: "Vá e proclame esta mensagem para os lados do norte". E os lados do norte a gente já estava vendo, né? Lembra que era Judá e Israel, né? E daí ali ele começa, né? "Volte, ó infiel Israel, declara o Senhor. Não mais franzirei a testa cheio de ira contra você, pois eu sou fiel. Mas reconheça o seu pecado, né? Você se rebelou, ofereceu os seus favores a deuses estranhos, e agora tipo, Deus está falando, se volte, né? Eu não estou mais irado. E daí ele coloca ali no versículo 7 que ele coloca: Depois de ter feito tudo isso, pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. E a sua irmã traidora, Judá, viu essas coisas. Viu também que dei a infiel Israel uma certidão de divórcio e mandei-a embora. Entretanto, a sua irmã Judá, a traidora, também se prostituiu sem temor algum. E por ter feito pouco caso da imoralidade, Judá contaminou a terra, cometendo adultério com ídolos de pedra e tal. Então, assim, a gente vê, eu, né, vejo assim claramente nessa parte que fala da infidelidade de Israel, mostrando assim, tipo assim, Israel foi fiel, mas a irmã dela, que era Judá, viu o que aconteceu com ela, né? Viu os caminhos tortuosos que ela tomou, viu o que ela já estava pagando, porque a gente já nesse momento dessa de Jeremias aqui, a gente tem que entender que Israel já tinha sido exilado, não tinha mais ali muita coisa sobrando de Israel, estava sobrando o povo de Judá. E aqui ele está falando assim, né, a parte que a gente leu em diante, é falando que Deus agora já passou a ira dele sobre Israel, para esse povo de Israel se reconhecer os seus pecados, né, e se voltar para ele, mas que para ele Judá ainda foi pior, porque ela viu o que aconteceu e ela ainda mesmo assim seguiu os mesmos caminhos errados da sua irmã ali, né, que era Israel. E depois ali, né, no versículo 14 em diante, já mostra como se fosse assim, o Senhor mostrando depois que realmente já passou a minha ira, agora voltem meus filhos. Voltem porque eu sou o marido de vocês, né? Eu vou cuidar de vocês. Tanto é que depois ele coloca mais adiante que ele vai dar governantes conforme a vontade dele, que os dirigirão com conhecimento e entendimento. Então aqui já está mostrando, vamos dizer, já pós o final do exílio ali, né, mais ou menos. Que daí seria essa volta do povo e mostrando que vai ter um governante para poder doutrinar aquela população, né? E que naquele momento, naquela época, chamarão Jerusalém de o trono do Senhor.
ali no versículo 17. E todas as nações se reunirão para honrar o nome do Senhor em Jerusalém. Não mais viverão segundo a obstinação do coração para fazer o mal. E ali, naquele momento, eles não vão mais atrás, vamos dizer assim, da arca, né? Eles nem vão reconstruir aquela arca, porque ali Jerusalém vai ser o trono do Senhor. E aí ele continua, né? Com a alegria dele, o que ele vai fazer, né? Pedindo para que os filhos deles, rebeldes, que ele volte, que ele vai curar a rebeldia, né? Então ali. E é legal da gente entender que, tipo, tem hora, né, que Deus assemelha o povo dele como uma esposa e tem hora que ele assemelha o povo dele como filhos. Mas ao mesmo tempo, ele tá falando sobre o povo de Israel. Mas é legal da gente observar isso, porque ali do 19 em diante ele já começa falando como filhos, né? Com que alegria eu a trataria como se trata filhos, eu lhe daria uma terra aprazível. Ele até fala ali no 22, que eu acho legal, que ele fala: voltem, filhos rebeldes, eu os curarei da sua rebeldia, né? Então, tem essa hora, né? Porque o povo de Deus, a igreja, é conhecido como a noiva, né, de Jesus Cristo. Então já aqui já tinha essa visão de uma hora ser vista como uma mulher que ama ali seu esposo, que ama a Deus de todo o coração, mas também como filhos que buscam o Pai, né? Aí depois a gente foi para o capítulo 4, que daí já fala mais sobre Judá, ameaçada de invasão. Essa pega uma parte ali, já da parte que ele estava falando sobre Israel, a infiel, e Judá, a traidora, né? A perdida. Onde o Geiso até comentou, né? Eles viram o que aconteceu com Israel, do que eles se redimirem, né? Pelo restinho que ele sobrou. Não, eles foram para o mesmo caminho que Israel foi. Então acabou sendo, vamos dizer, a última cidade a ser exilada. E o quadro como a senhora falou, é como assim, Jeremias aqui, por ordem de Deus, está falando assim, olha, corram, né? Ele até começa ali falando no 5, né? Toquem as trombetas, fujam para as cidades fortificadas, ergam um sinal, né? Indicando Sião, fujam sem demora em busca de abrigo, porque tá vindo, né? Até ele fala aqui, no 7, né? Um leão saiu de sua toca, um destruidor de nações se pôs a caminho. Então, tipo, é só realmente declarando, tipo assim, vocês vão agora Pagar, né? pagar e tá chegando. Então, tipo assim, é o grito final, é tipo, socorro. Tanto é que ele termina ali: ai de mim, estou desfalecendo, a minha vida está nas mãos de assassinos. Então, realmente, mas chega a ser um contraste, né? A gente termina o 3 ali mostrando meio que a glória do Senhor, o Senhor construindo ali um momento bom, né, de trazer os filhos dele de volta. E no 4 já mostra ali sobre essa invasão de Judá, né? Essa invasão que vem do norte, assim como quando Jeremias viu, né, que foi quando ele perguntou lá no capítulo 1, o que você está vendo após a amendoeira, né? Ele viu esse caldeirão fervendo aí que vinha mais deitado para o norte, que é esse momento aqui de Judá que a gente está lendo no capítulo 4. Então, o capítulo 4 todo ali é o exílio de Judá, né? E ali no finalzinho, antes dessa parte que a série falou da tristeza ali, né, do povo, né, que ele fala como uma mulher que tá parindo um filho, tipo assim, as pessoas vão estar chorando, se lamentando. Tem o versículo 30 que eu acho bem bacana, que ele fala, né, porque o que você está fazendo, ó cidade devastada? Por que se veste de vermelho e se enfeita com joias de ouro? Por que você pinta os olhos? Você se embeleza em vão, pois os seus amantes a desprezam e querem tirar-lhe a vida. Então aqui assim ele tá falando, lógico, uma mulher de vermelho, né? Imagina tipo assim, bem vestida, com lápis no olho, joias. Então ele tá falando assim aqui para o Para povo de Judá, né? Judá, né? Para o povo de Jerusalém. Por que você está se enfeitando
os seus amantes, é que quem que eram os amantes, gente? A gente já falou. Era a buscar o Egito, era buscar a Síria, era buscar, tipo assim, reis de outros lugares, era buscar até os próprios ídolos, né, que Os salvariam, deuses de madeira e os de deuses que pedra. poderiam salvar. E ele falou: os seus amantes a desprezam e querem tirar-lhe a vida, né? Tem uma parte aqui que a gente leu que fala: não adianta você correr para o Egito querendo ajuda, porque eu já endureci o coração deles para não receber vocês e nem para ajudar vocês. Ninguém vai ajudar vocês. Agora simplesmente, né, tipo, vocês vão pagar pelo aquilo que eu já vinha avisando há muito tempo e agora chegou o momento. E acho que é isso que a gente tem para comentar com vocês. Jeremias é um livro aí, segundo as explicações dessa Bíblia aqui, fala que ele é o livro mais longo da Bíblia. Porém, a gente ainda se questiona com o livro de Isaías, né? Que ele é grande também. Então, a gente está só começando. No próximo episódio, a gente vai ler aí Jeremias 5 a 8. É a parte desse fim do exílio, aí, concretização do exílio, né, pela Babilônia e finalização dele. Então, já te convido aí para você estar conosco no próximo episódio. Já curte esse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative seu sininho e esteja conosco, tá bom? Um beijo e tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso BíbliaCast. Aqui do lado já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!